Bom dia. Bom, então, vamos dar início, né, a mais esse trabalho, apresentação do trabalho do nosso amigo Paulo César do Nascimento Filho, condicionamento operante do ritmo sensório motor com neurofeedback em indivíduos rígidos, uma série de casos comparativos com implicações educacionais, tá? Então, Paulo, você tem aproximadamente 40 minutos, tá? É claro que a gente vai ser metódico, né? Extremamente metódico. Mas você tem 40 minutos para a tua apresentação. Peço a todos que, durante o período de apresentação, agradeço as pessoas que estão assistindo, estão privilegiando esse momento, né? É um trabalho sobre memória, né? Tem um interesse muito grande para nós, do NIME, do Núcleo de História e Memória, mas eu vou pedir para vocês colocarem os microfones em silêncio, desligar as câmeras e vamos assistir, tá? Vamos deixar o Paulo fazer a apresentação, tá bom? Obrigado e vamos começar. Bom dia, gente. Obrigado, professor. Eu queria agradecer a presença, né, do Dr. Wagner, Dr. Fleury, Dr. Rogério. Né, é um grande prazer estar aqui apresentando esse trabalhozinho de mais ou menos 2 anos, vai se fazer 2 anos, né, para a gente finalizar. Então, como você já falou, sou Paulo César do Nascimento Filho, né, meu orientador, Dr. Rogério Santana, né, José Rogério Santana. E a gente vai falar um pouquinho de condicionamento operante, ritmo, sensório motor, que a gente vai entender um pouquinho sobre isso, com o neurofeedback em indivíduos rígidos, em indivíduos normais, tá bom? E a gente vai tentar fazer um link disso com as implicações na educação, que é o nosso foco principal, já que o meu mestrado é em educação brasileira. Então, para a gente iniciar, é importante que a gente tenha alguns princípios básicos. Quais seriam esses princípios? A primeira coisa que a gente precisa entender para entender esse trabalho e para trabalhar com neurofeedback e com a parte educacional dentro da neurociência é entender um pouco da neuroanatomia. O cérebro, ele tem várias subdivisões. Então, basicamente, a gente vai dividir o cérebro nesses lobos. Então, a gente vai ter o lobo frontal, aonde vai estar presente as nossas funções executivas: atenção, concentração, foco, raciocínio, planejamento, estruturação de pensamento. Então, essa parte frontal aqui do encéfalo é a parte que talvez seja mais importante até um período, tá? Até a década de 80, mais ou menos, a gente tinha o nosso lobo frontal como o principal fator dos contextos de aprendizagem. Tá? A partir da década de 80, já com outros estudos, eles já começaram a descrever que o cérebro ele não trabalha na função de aprendizado apenas na parte anterior, apenas no lobo frontal, mas ele continua sendo um fator extremamente importante avaliativo para os contextos educacionais, tá? Vindo das funções executivas. A gente tem a nossa têmpora, que ela fica bem ao lado da cabeça, tá? Então, aqui onde é que tem o nosso córtex auditivo, processamento de memória, reconhecimento de rostos, faces, objetos, tudo está aqui, tá bom? A gente usou muito a literatura do Fuentes, tá? De 2006 e os outros livros dele até 2016, a última versão de neuropsicologia. O nosso lobo parietal é um lobo muito importante que às vezes na educação a gente não fala tanto dessa função. Os parietais, eles têm uma vinculação muito forte com a matemática, capacidade espacial, raciocínio matricial, raciocínio espacial, planejamento de cálculo, planejamento espacial, estruturação. Então, é uma área do encéfalo que ela vai estar muito importante com todos esses processos. E, por fim,
o nosso occipital, na parte mais posterior da cabeça, que vai estar mais vinculada com a nossa capacidade visual. Então, você começa a observar que o encéfalo como um todo, ele não consegue ser visto em separado. O nosso lobo frontal, ele vai executar a tarefa, mas para a execução dessa tarefa, eu preciso buscar memórias na minha têmpora, eu preciso receber essas informações de forma auditiva, como vocês estão recebendo nessa apresentação. No nosso parietal, eu vou ter o reconhecimento espacial de movimento, de locomoção, de cálculo, tá? E nos hospitais eu vou poder estar observando vocês, assim como vocês estão observando esses slides que estão sendo apresentados para vocês nesse momento. Os nomes desses lobos: lobo frontal, parietal, temporal e occipital. Uma outra divisão muito importante que a gente não pode esquecer é que o nosso encéfalo, quando a gente tem uma visão de cima, quando a gente olha de cima o nosso cérebro, a gente tem bem ao centro um sulco, tá? Isso daqui é o que a gente chama de linha sagital. E aí a gente divide o nosso encéfalo em dois hemisférios, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Segundo Richard Davidson, no material que ele desenvolveu na década de 70, apesar de ser um material antigo, mas ele ainda é um material de referência muito forte, porque até hoje, e pelas pesquisas que eu pude fazer, é o único material que foi feito em cima de uma pesquisa de grandes meditadores mundiais. Então, ele fez o mapeamento de várias pessoas que realizavam meditação e ele conseguiu descrever a diferença entre os dois hemisférios. Ele descreve que o hemisfério esquerdo é o hemisfério mais positivo do encéfalo. Então, é onde está o nosso pensamento positivo, é onde a gente raciocina de forma positiva. O nosso hemisfério direito é o nosso hemisfério mais negativo. Ao contrário do que a gente enxerga geralmente nos grupos de WhatsApp, em algumas literaturas, que descrevem que o nosso encéfalo do lado direito ele é mais artístico, eu não negaria essa função. Mas se a gente pensar que a arte ela está vinculada à busca de uma perfeição, e para eu buscar a perfeição, eu preciso encontrar os erros que ocorrem para corrigi-los e chegar nessa perfeição, a gente entra numa concordância do hemisfério direito. Esse material do Richard Davidson ele é um material muito importante, tanto que ele gerou grandes publicações, como o livro O Cérebro do Buda, né, e outros materiais que surgiram a partir desta pesquisa. Então, é muito importante a gente entender essa visão. Saindo um pouquinho da neuroanatomia e a gente entrando agora na eletrofisiologia, por que a gente vai falar de eletrofisiologia? Tá? Porque o nosso encéfalo ele trabalha com potenciais químicos, potenciais elétricos. O que vai acontecer? Nessa pesquisa, nós buscamos avaliar e descrever potenciais elétricos. Então, dentro das questões de potenciais elétricos, a gente vai ter uma divisão entre elas, ok? Então, a gente vai ter as frequências delta, que são poucos disparos de neurônios. Então, você vai fazer uma janela, tá? De 1 segundo. Então, você vai pegar, eu não sou um bom desenhista, mas eu vou tentar fazer o melhor possível. Digamos que aqui nesta janela, entre um traço e outro, nós temos 1 segundo. Cada pico significa um disparo de neurônio. Então, 1, 2, 3, 4 picos. 1, aqui, 2, 3, 4 picos de neurônios. Então, 4 disparos de neurônios em 1 segundo. Isso é descrito como a frequência delta. A frequência delta ela é uma frequência de baixa atividade, muito vinculada a sono, relaxamento, tranquilidade, estado de coma. Ela é uma frequência que ela vai apresentar em grande quantidade no encéfalo, no eletroencefalograma a gente fala com grande amplitude, quando nós estamos de olho fechado em sono profundo.
principalmente em sono 3, que é sono profundo de ondas lentas, tá? Então, ele tem um fator extremamente importante para a nossa homeostase orgânica. Mas essa frequência de olhos abertos, ela é extremamente negativa para o encéfalo, tá? Porque você vai estar de olho aberto, mas o céfalo vai estar com função sonolenta, com sono, dormindo, com dificuldade de atenção, dificuldade de concentração. As frequências θ, elas já vão aumentar o número de disparos em 1 segundo. Se delta vai de 0 a 4, θ vai de 4 a 7. E vai depender muito da literatura. Alguns autores vão colocar de 7,5 até 9, até 6, mas a média de 4 a 7 Hz, que são 7 disparos em 1 segundo, ok? Essa frequência, ela é uma frequência extremamente importante, porque ela está vinculada diretamente com a memória. A capacidade de memória do ser humano, ela está vinculada às frequências θ. É como se θ ela levasse as memórias e distribuísse elas pelo encéfalo como um todo. Então, ela tem um fator muito importante. Porém, as frequências θ em alta amplitude, elas apresentam alguns prejuízos cognitivos e de aprendizagem, tá? Entre elas, a disgrafia, a dislexia, a descalculia, todas elas vão apresentar aumento da amplitude de θ acima do esperado, ok? Assim como o nosso famoso transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, o famoso TDAH. Tá? O TDAH ele não é uma dificuldade de aprendizado, mas ele é um prejuízo atencional que causa dificuldades em aprendizado. Ele é o excesso, ele é a alta amplitude desta frequência θ, principalmente localizada nos lobos frontais e na parte parietal central, tá? Bem na linha sagital, que a gente vai chamar de PZ, ok? E aí a gente vai para nossas frequências alfa. Alfa é uma frequência que a gente chama de média. Segundo o Ribas, em 2016, ele fez um artigo que ele descreve, segundo o TQ7, que é um sistema desenvolvido por Peter Van Dusen, ele descreve as ondas alfa como frequências médias do encéfalo. Então, seria onde o cérebro estaria com uma zona de conforto, ele estaria mais confortável, mais tranquilo. É um estado que ele nem está sonolento, nem está ativado para realizar tarefa. Ele está no meio, ele está bem, ele está tranquilo, em paz e preparado para subir a ativação para a realização de uma função matemática, para uma prova, para uma realização de tarefa, como ele também ele pode baixar esta frequência para ir para um estado de relaxamento mais profundo, preparação para o sono. Essas são as frequências alfa. Na década de 60 e na década de 70, existiam muitas pesquisas com alfa, né? Até existia essa fala aqui, e vamos ficar em estado de alfa, né? Existiam várias pesquisas, vários momentos e vários artistas americanos e brasileiros apresentavam treinamentos buscando frequências alfa, tá? E aí já entra um pouco a área de neurofeedback. Tá? O neurofeedback ele treina essas frequências também. Alfa foi a primeira frequência a ser encontrada no eletroencefalograma. Ela vai disparar de 8 até 12 Hz. Paulo, por que ela foi a primeira frequência a ser encontrada? Naquela época, os galvanômetros eles eram muito primários, eles ainda não tinham a capacidade tecnológica que nós temos hoje. Então, as frequências mais lentas, elas pegavam muita interferência, e as frequências mais altas também. Então, ele conseguiu pegar essa frequência com mais pureza. Outro fator também é que a alfa, na década de 60, década de 70, ela era apenas analisada como uma frequência da parte posterior da cabeça. Porque ela apresenta alta amplitude. Então, o traçado do eletroencefalograma ele fica bem característico da frequência alfa. A gente não vai aprofundar muito nisso, tá? Porque realmente a gente não tem tempo para falar tanto sobre isso, mas de repente em outra oportunidade a gente poderá. As frequências beta,
tá? As frequências beta, a gente vai fracionar nessa pesquisa, né, e neste momento, como frequências beta e frequências beta rápida, tá? Beta, ela é frequência de função. Paulo, então por que a gente precisa fracioná-las? Porque as pesquisas fracionam em beta e beta rápido. Elas vão fazer essa fração porque beta ela é funcional para cálculo, planejamento, estruturação. Beta rápido já é um fator mais ansioso, ele já chega a fatores mais ansiosos. As frequências gama nós não vamos trabalhar nesta pesquisa por outros motivos e também por causa da amostra que nós fizemos de eletroencefalograma, a gente pegou até a frequência beta rápida. Então, a gente vai falar um pouco também de neurofeedback. O neurofeedback é um treinamento encefálico. A gente treina o encéfalo a produzir alterações nas frequências encefálicas. Então, eu produzo o aumento de amplitude de uma frequência beta lento, de uma frequência alfa, de uma frequência teta, uma redução de uma frequência beta, de uma frequência high beta, de acordo com o que eu achar necessário, tá? E aí a gente entende que o neurofeedback ele surge através de um ciclo de reforço, que é o reforço que a gente chama de ciclo de neurofeedback. O que isso causa? A gente tem, primeiro, um amplificador. O que seria um amplificador? O amplificador é um aparelho que amplifica as frequências elétricas do encéfalo. Esse amplificador, ele capta as funções encefálicas através de eletrodos que estão no escalpo do paciente, tá? Estão na calota craniana. Esse eletrodo, ele vai para o amplificador, que amplifica e envia para o computador. No computador, a gente tem um software. Nesse software, a gente consegue visualizar estas frequências através de traçado, através de gráfico. E aí, desse software, o treinador, ele vai modificar, ele vai ajustar o que ele quer treinar e o que ele não quer treinar. O que ele vai colocar como reforço para aquele encéfalo e o que ele vai colocar como não reforço para aquele cérebro, ok? E aí, o paciente que está com os eletrodos na cabeça, ele vai ter uma tela na frente dele, onde ele vai receber feedbacks orgânicos. O que seria isso? É como se o encéfalo ele conseguisse conversar com a tela. Paulo, mas qual base a gente pode utilizar para descrever isso? O Skinner, na década de 50, na verdade, no livro dele, em 1956, se eu não me engano, não lembro se é 56 ou 57, mas no livro dele, que é o Comportamento Verbal, ele descreve que o comportamento verbal ele não obrigatoriamente precisa ocorrer entre dois seres humanos. No momento que eu entendo a linguagem que o outro está emitindo para mim, eu consigo ter um comportamento verbal. O que isso significa? Quando você conhece um animal, Dr. Rogério tem cachorro, Dr. Fleury tem cachorro, eu não sei se o Dr. Wagner tem, mas eu tenho cachorro em casa também. Quando o meu cachorro ele chega próximo da água dele, né? E ele arranha a água, eu já sei que ele está solicitando água. Isso é um comportamento verbal, tá? Viu, Segundo Paulo? Skinner. Oi? Pode Eu falar. não tenho cachorro, Não? mas tenho tartarugas, tenho peixinhos. E também aprendem por comportamento, Sem né? dúvida, Quando sem você dúvida. coloca para o seu peixe a sombra da sua mão em cima do aquário, eles já se localizam na posição para receber o alimento. O condicionamento se faz presente nesses comportamentos, sem Exatamente. dúvida. Segundo Skinner, isso é descrito como um comportamento verbal, apesar de não ter a linguagem, apesar de não ter a fala descritiva, mas ele tem um movimento descritivo, ele tem uma função descritiva. O neurofeedback ele trabalha com essa ideia que o encéfalo ele entende a mensagem que eu estou passando na televisão. Qual é esta mensagem? A tela travando, a tela escurecendo, oscilação de áudio, oscilação de música, e assim como no artigo de 2017 do Dr. Ribas, tá? 2017 não, desculpa, 2016, ele descreve
e também tem no de 2017. Tem tanto no do TQ7, tanto no de comportamento, de aprendizagem de comportamento operante. Tem nos dois, ele fala isso também. Que o encéfalo, ele também aprende por sons. E muitos sistemas de neurofeedback, eles trabalham com o que a gente chama de sons binaurais. E eles são colocados no sistema para afirmar a comunicação com o encéfalo. E aí, partindo para as funções executivas elas vão ser um fator primordial da nossa avaliação. Por quê? Porque nas nossas funções executivas a gente tem a nossa atenção, que é extremamente importante para o processo de aprendizagem, controle inibitório, fala internalizada, a concentração, foco, concentração, planejamento e juízo de valores. Paulo, então, as funções executivas elas vão ser o tenor. Segundo o Fuentes, no livro dele, de 2006, em alguns artigos que ele publica, né, em alguns periódicos de grande importância, ele descreve que as funções executivas são o tenor do encéfalo. Eles que regem toda a função. Então, eles que vão decidir se o lobo parietal vai precisar ter uma grande ativação, se nesse momento a têmpora precisa ter uma grande ativação. Ele é o grande organizador. Ele é o nosso orientador do nosso mestrado, do nosso doutorado. Ele que guia os caminhos que nós devemos seguir. E isso ele vai trabalhar através de uma observação direta do ambiente externo, o que o Skinner vai descrever como contingências. As contingências externas alteram nossas funções internas. Então, é importante a gente entender que para as funções executivas estarem ativadas, estarem funcionais, elas vão necessitar de uma contingência externa. Qual é essa contingência externa? Um elogio da esposa, um elogio do seu orientador, um elogio de um amigo. Isso é uma função externa que você está recebendo. Isso vai alterar, isso vai mover as suas funções executivas a desenvolver mais atenção ou menos atenção. No caso do neurofeedback, a gente vai com o nosso condicionamento operante diretamente com essa comunicação com o encéfalo para alterar os potenciais elétricos e, através desses potenciais elétricos, potencializar funções encefálicas que vão facilitar no nosso processo de aprendizagem. Então, a gente finaliza essa primeira parte e a gente vai para os nossos objetivos do nosso trabalho, tá? O nosso objetivo foi analisar, através de comportamento operante, o ritmo sensório-motor, através ou com o neurofeedback em indivíduos normais, ok? Na nossa função específica, nos nossos objetivos específicos, a gente teve 3 objetivos específicos. O primeiro foi avaliar os padrões através de eletroencefalograma e a diferença entre os pacientes placebo e os pacientes experimentais, ok? Quantificar os efeitos do neurofeedback em funções de localização. E a gente vai falar um pouquinho de loreta lá na frente, que é ressonância de baixa resolução através de eletroencefalograma, que foi desenvolvida pelo Pasquale em 1994. E de 1994 até 2017, ele vem lançando vários artigos e várias atualizações do sistema, comprovando que o loreta tem a capacidade de me mostrar a localização exata da maior ativação ou da menor ativação encefálica, que é uma coisa muito rica nesse trabalho, que eu fiquei muito feliz da gente conseguir agregar isso ao trabalho, tá? E identificar as implicações das ondas cerebrais e as modificações no treinamento de neurofeedback. O delineamento do nosso estudo, ele foi de caráter exploratório, tá? Experimental e longitudinal. Análise quantitativa dos dados, tá? E foi uma série de casos. A gente vai falar um pouquinho lá na frente sobre isso aqui. A gente teve na nossa amostra somente pacientes rígidos, idade entre 18 e 80 anos de idade, todos universitários, cursando psicologia, do 4º ao 8º semestre, todos eles sem diagnóstico nosológico
ou comprometimento da memória, TDAH ou dificuldade de aprendizado. Então, a gente buscou pacientes mais homogeneamente possível. A nossa amostra inicial foram de 20 participantes convocados. A gente randomizou esses participantes e separou em 2 grupos. Um grupo com 10 participantes placebo e outro grupo com 10 participantes experimentais. Nós tivemos inicialmente 10 abandonos no grupo experimental, 3 iniciaram a pesquisa, 2 abandonaram durante a pesquisa e tivemos apenas um indivíduo experimental. Isso é uma questão que a gente vai conversar mais um pouquinho à frente. E no nosso grupo placebo, nós tivemos 10 participantes, 6 abandonaram, 4 iniciaram a pesquisa, 1 abandonou a pesquisa, tendo 3 indivíduos. Como a gente só tinha um indivíduo do nosso grupo experimental, foi-se necessário fazer um sorteio para que estes grupos se tornassem mais homogeneamente possível. Então, foi realizado um sorteio, onde nós ficamos com um indivíduo placebo e um indivíduo experimental. Como ocorreu a nossa coleta de dados? O primeiro momento que a gente teve foi um momento de instrução para todos os participantes do que seria feito na pesquisa, a assinatura do termo livre esclarecido e uns questionários de qualidade de vida e de sonolência. No segundo momento, a gente fez uma avaliação eletroencefálica com um aparelho chamado QI de 4 canais de avaliação serial. Foram feitos 5 momentos de avaliação serial para serem captados 20 pontos do encéfalo do nosso paciente. O terceiro momento da pesquisa foi o treinamento de neurofeedback com o protocolo C3 e C4, A1, A2, CZ, A1, A2. Aqui são localizações centrais do encéfalo. Se vocês pegarem os dedos e abrirem entre as orelhas, vocês vão encontrar bem ao centro CZ e nas laterais C3 e C4. Tá? E a gente só trabalhou com reforço. A gente apenas reforçou essas frequências para que elas aumentassem a amplitude de 12 a 16, que é o que a gente chama de ritmo sensório-motor. O ritmo sensório-motor ela é uma frequência muito importante para o encéfalo, mas ela vai estar localizada apenas nessas áreas, C3, C4 e CZ. Se a frequência do encéfalo tiver de 12 a 16 em qualquer outra área do encéfalo, ela vai ser chamada de beta 1. Mas nessa área que foi realizada a nossa pesquisa, ela é chamada de SMR. Ok? Os treinamentos foram realizados com o sistema Brain Bay, que é um sistema gratuito. Tá? A gente desenvolveu um designer, um formato de treinamento específico para o nosso trabalho. Então, foi tudo pensado e organizado especificamente para a nossa pesquisa. E o nosso momento 4 é a nossa reavaliação. A gente avalia novamente os pacientes após esse período. Ah, um detalhe que eu esqueci, desculpa. No momento 3, aqui, um paciente fez o treinamento de neurofeedback realmente e o outro paciente fez o placebo. Como ocorreu esse placebo? O paciente ele chegava com todas as funções idênticas ao paciente experimental, ele colocava os eletrodos na cabeça, ligava no equipamento, ligava no software, ligava no computador, na tela do treinador, tá? No caso, eu era o avaliador, eu era cego, né? O avaliador, né, que foi uma outra pessoa, foi uma doutora, né, que tem formação e treinamento para trabalhar com neurofeedback, ela acompanhava as ondas cerebrais do próprio paciente na tela, mas na tela do paciente estava passando um playback, um vídeo qualquer de qualquer outro treinamento. Então, não tinha função de treinamento, não tinha contingências necessárias para a realização de um treinamento. E a gente refaz a avaliação da mesma forma que foi feito no primeiro momento. E o quinto momento, tá, é o momento que eu recebo todos os dados e eu quantifico. A quantificação dos dados teve algumas etapas, isso aqui foi um pouquinho mais longo. Porque a gente coletou no BioExplorer, a gente fez a extração dos dados brutos no BioReview, depois a gente desenvolveu, através do Bioconversor, a junção dos dados de 4 canais, transformando em um arquivo de 20 canais.
a gente processou esses dados no MATLAB, levando para o EGLab, que é um sistema de limpeza de traçado. Então, a gente fez a limpeza, os filtros, a gente pôde utilizar filtros digitais, e a gente também trabalhou com o Brainstorm para que seja feita a retirada desses dados, tá, em amplitudes brutas, já com as filtragens devidas, através de um código desenvolvido pelos pesquisadores. A gente fez um código e desenvolveu para que esses dados retirados do Brainstorm pudessem ser lidos no Loreta com total qualidade. Então, todos os dados que vão ser apresentados para vocês foram feita a limpeza de dados e de total qualidade. A nossa análise de dados, ela foi feita através da estatística realizada pelo Loreta, tá? E também pela ANOVA Two-Way. A gente fez 2 estratégias de estatística. E agora a gente vai um pouquinho para os nossos resultados de discussão, tá? Não sei como é que está o meu tempo, mas eu acredito que eu tenha que acelerar um pouquinho. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente vai trabalhar vai ser... Tranquilo quanto tempo? Pode continuar, está muito bom. Ótimo, obrigado, professor. Né? A primeira parte do trabalho, a gente fez a coleta, né, de dados e informações através de questionário, idade, sexo e nível. Todos os nossos participantes tinham sexos femininos e masculinos. Nesse caso, infelizmente, o que ficou para os resultados da pesquisa foi um paciente experimental do sexo masculino e um paciente placebo do sexo feminino, mas no final da pesquisa a gente conseguiu observar que esse fator não causou nenhum problema nos dados finais, nos resultados finais da pesquisa. A idade bem próxima entre os participantes, 19 anos e 23 anos. Os 2 estavam com nível superior incompleto. Os 2 cursavam psicologia, tá? Os 2 eram do 2º semestre de psicologia. No nosso questionário de sonolência, a gente observou que o nosso objeto de pesquisa, placebo, ele apresentou pontuação alta, o que leva a uma suspeita de distúrbio do sono. Isso aqui precisaria ser avaliado posteriormente, tá? Mas também não causou prejuízo nas funções da pesquisa, né? E o nosso paciente experimental, ele está dentro de um padrão normal, segundo o questionário de sonolência que nós utilizamos. No nosso questionário de qualidade de vida, a gente utilizou o SF36, é o questionário mais utilizado em pesquisa atualmente. Acredito que tanto na psicologia, tanto na educação, na fisioterapia e também na medicina, nas áreas da saúde e de educação, ele é o questionário mais utilizado. A gente obteve resultados extremamente parecidos, tá? Capacidade funcional, os 2 com 95, aspectos físicos, 50 e 100. Isso daqui a gente levou em conta também essa diferença entre os 2 devido à questão sexual. O homem ele apresenta mais força física do que a mulher. Então, os aspectos físicos podem, isso é uma suposição, isso é uma hipótese, podem ter tido essa diferença devido à questão do sexo dos pesquisados serem diferentes. O estado geral de saúde, bem próximo também, não tivemos uma diferença tão grande. A vitalidade, também a gente não viu uma diferença tão grande. Aspectos sociais, aspectos emocionais, idênticos a aspectos emocionais, e a questão da saúde mental. O que levou a gente a acreditar que a nossa pesquisa teve um padrão de coleta excelente. Por quê? Porque todos os 2 pacientes, todos os 2 indivíduos que estavam sendo pesquisados, eles apresentam uma igualdade entre eles. Eles eram homogêneos no total. Então, eu posso descrever que os 2 indivíduos eram homogêneos, o que vai nos trazer resultados mais satisfatórios, tá? Pontos fortes que a gente visualizou nessa pesquisa
foi que o Loreta, ele nos traz funções específicas, ele nos traz ideias de localização muito precisa. Para vocês terem uma ideia do nível de precisão do Loreta, ele marca a precisão em milímetros, tá? Dentro do encéfalo. Então, ele diz que aquela área, digamos, a área de Broca, que é responsável pela articulação e planejamento da fala, que foi descoberta na década de 50 pelo Broca, por isso o nome, área de Broca, ele consegue dizer que aquela área foi ativada especificamente com uma margem de erro de 2 milímetros, de 1 milímetro. Então, ele traz para o nosso trabalho uma visão muito especializada das áreas que estavam sendo ativadas, o que enriquece bastante. Outra questão muito bacana do nosso trabalho, né, que eu fiquei muito feliz da gente conseguir realizar essas funções, foi a utilização do bioconversor. O bioconversor é um sistema desenvolvido pela Bioneuro, né, uma empresa bem jovem, que ela fez uma transformada de dados de 4 canais para 20 canais sem ter prejuízo dos dados coletados. Então, a gente, através desses dados de 20 canais, em um arquivo apenas, a gente teve a oportunidade de trabalhar com o EGLab e o Brainstorm, proporcionando uma limpeza manual e de traçados e também uso de filtros, o que trouxe uma qualidade muito grande, uma qualidade maravilhosa para os dados que foram coletados, para os dados que estão sendo trabalhados nessa pesquisa. E também a gente teve a oportunidade de trabalhar com um código desenvolvido pelos pesquisadores do processo todo, né, de todo o processo de pesquisa. A gente fez um código para que, através da retirada do MATLAB, a gente conseguisse trabalhar com o Loreta. Então, isso daqui foram grandes etapas, com uma dificuldade técnica grande, porque foge um pouco da competência do psicólogo, do educador, entra muito na área da engenharia, a gente precisou estudar muito essa área, mas a gente conseguiu alcançar um dos nossos objetivos pessoais de realizar essa pesquisa nesse nível e utilizar o que a gente tem de melhor hoje no eletroencefalograma, que é o Loreta, que foi desenvolvido pelo Pascoal em 1994 e o último artigo dele de 2017. Vale a pena dar uma olhada, é muito interessante. E aí a gente chega nos nossos dados de pesquisa. Essa primeira amostra de gráficos que a gente vai trazer para vocês, a gente vai estar diferenciando as frequências, ondas delta, tá? No gráfico nós vamos ter o antes, tá? E o depois. O que é que a gente vai ter aqui? Um indivíduo placebo, nesse gráficozinho aqui que quase não dá para enxergar, e aqui o experimental. Uma comparação feita a nova two-way, tá? E essa amostra está me mostrando que, no primeiro momento, quando eles tiveram a primeira avaliação, os dois indivíduos apresentavam diferença não estatística. Então, não teve alteração estatística entre os dois. Os dois indivíduos estavam no mesmo nível das frequências delta, ok? E aqui a gente começa a observar que após o treinamento de neurofeedback, o paciente placebo manteve praticamente o mesmo nível inicial, mas o nosso paciente experimental, ele teve um aumento da amplitude das frequências delta, tá? Paulo, essa função mostra o que para a gente? Mostra que o treinamento de neurofeedback ele foi eficaz em fazer alteração encefálica. E essa nossa amostra ela está com uma média do encéfalo inteiro. Então, a gente pegou todos os pontos, fez uma média para transformar na nova two-way. Tá? Então, a gente vê que no primeiro gráfico que nós temos um resultado muito interessante de o grupo neurofeedback realizou
aumento de amplitude e o grupo placebo não teve alteração significativa. Quando a gente vem para as frequências θ, a gente vai ter uma amostra bem parecida anteriormente, bem próximo os dois, e posteriormente nós temos um aumento de amplitude de θ apenas no grupo de neurofeedback. A nossa amostra de alfa, nós vamos ter anteriormente um grupo bem homogêneo, sem diferenças, assim como os outros anteriores, e após o treinamento de neurofeedback, um aumento da amplitude alfa, tá? Então, a gente agora está olhando aqui as frequências médias. Como a gente já sabe, as frequências médias alfa, elas são frequências, a gente chama no eletroencefalograma de frequências difusas. Isso às vezes causa uma grande confusão, porque difusa no eletroencefalograma significa que ela está referente ao cérebro inteiro. Então a gente pode dizer que o cérebro inteiro aumentou o padrão de alfa, o que é muito bom para as pesquisas educacionais, porque alfa é uma frequência média de relaxamento e pouco gasto de energia. Ela está vinculada a grande rendimento, a melhora de rendimento. Então, esse dado aqui, eu já recorto ele nesse momento para mostrar para vocês que no âmbito educacional a gente pode ter ganhos muito satisfatórios com a base de treinamento de neurofeedback. Beta 1, tá? Que vai ser o SMR, porém aqui, como nós estamos pegando o encéfalo, a média do encéfalo inteiro, tecnicamente é inadequado que eu chamasse de SMR, ok? Então, nós vamos denominar ela neste momento como beta 1, ok? Também não houve diferença anterior, tá? Os grupos homogêneos, e posterior ocorreu um aumento dessa frequência com o treinamento de neurofeedback, mostrando para a gente que as frequências de beta 1, ou se estivermos falando do arco motor, da área motora, frequência SMR, ritmo sensório motor, ela vai estar com uma amplitude maior. Isso facilita cálculos iniciais, planejamento, estruturação, atenção, raciocínio, tá? Várias pesquisas com TDAH, que a gente vai falar um pouco ali na frente, relatam melhora dessa frequência em treinamento de neurofeedback, e essas melhoras proporcionam ao paciente, no caso, ao indivíduo pesquisado, uma melhora de rendimento educacional. Frequência beta 2 é uma frequência acima de beta 1, mas ela ainda não chega totalmente em high beta. Beta 2 ela vai estar numa janela de produtividade, é onde a gente faz cálculo, planejamento, estruturação mais complexo. Então, se eu passo um cálculo exponencial para que vocês possam fazer, como está aparecendo aqui, que a gente trabalhou sempre com exponencial para manter a precisão dos dados, tá? Então, se a gente faz um cálculo exponencial, a gente vai alcançar a frequência beta 2. Então, essa amplitude aumentou no nosso grupo de neurofeedback. No nosso grupo placebo, não obtivemos diferença, ok? Então, nosso beta 3, que está vinculado mais à ansiedade, mais à preocupação, mais à atenção, alguns pacientes com dor crônica, com fuga de atenção, com nível de atenção leve, eles vão apresentar essa frequência em partes específicas do encéfalo. O nosso grupo placebo, né, ele não obteve diferença do antes e depois, tá? E nesse processo aqui, antes, ele também não teve diferença do nosso grupo experimental. Já no posterior, após o treinamento de neurofeedback, o nosso grupo placebo apresentou nenhuma alteração, praticamente, entre antes e depois, mas apresenta uma grande diferença estatística do nosso grupo experimental. Então, o nosso paciente experimental apresentou aumento da frequência beta 3. E a nossa frequência beta 4, que ela vai estar vinculada à ansiedade, alta ativação, preocupação. No primeiro momento, nós não tivemos mudança entre
os indivíduos, mas posteriormente apresentou um aumento no nosso grupo experimental. E agora, a gente discutindo um pouquinho esses dados, o que é importante a gente enxergar nesse primeiro momento? É que o condicionamento operante, ele apresentou alterações significativas e estatisticamente comprovadas, tá? O Ribas, em 2006b, que é um artigo que ele desenvolveu mostrando o funcionamento do encéfalo através de neurofeedback, o título em inglês eu não vou lembrar agora, mas o título em português é Fundamentos de Treinamento por meio de neurofeedback com técnicas behavioristas numa perspectiva da curva de aprendizagem, porque ele trabalha em cima da curva de aprendizagem desenvolvida em 94, iniciou-se a pesquisa em 94 da curva de aprendizagem de Peter Van Dusen, né? Infelizmente, o Peter ele não é um grande pesquisador, ele é um excelente profissional de neurofeedback, então existem poucas publicações ainda, mas tanto o Dr. Ribas como Nascimento Filho, Melo, a gente tem citações aqui com o sistema que ele utilizou. Ele descreve que o encéfalo ele aprende através da curva de aprendizado por comportamento operante, o que pode ser visto que em todos os gráficos apresentados anteriormente, o grupo experimental aumentou a amplitude e o grupo placebo não teve mudança estatística. O que a gente entende com isso? Que o condicionamento operante, filho, papai está dando aula, tá? Que o condicionamento operante ele teve maior efetividade no grupo experimental, o que comprova nesse momento que o treinamento de neurofeedback através de condicionamento operante causa alteração encefálica, tá? O nosso grupo placebo versus experimental apresentou essa grande alteração. O que isso leva a gente a entender também? Que o nosso grupo placebo, apesar dele ter apresentado treinamento, né, placebo, ter vindo ao consultório 3 vezes por semana, né, compareceu, sentou, acreditou que estava treinando, visualizou seu funcionamento cerebral mesmo sem treinamento, tá bom? Ele não obteve mudança. O que mostra para a gente esse dado placebo? Que a comunicação, segundo Skinner, do comportamento verbal se mostra efetivo, porque a comunicação foi direta do sistema com o encéfalo. Mesmo o paciente acreditando que tudo estava sendo feito, ele estava realmente treinando o encéfalo, tá? Ele não obteve a alteração, né? Krauss, em 2014, ele apresentou um trabalho, né, muito interessante esse trabalho, inclusive, com adolescentes disléxicos, com dislexia, né? Ele teve uma amostra de, eu acho que foram 27 indivíduos do grupo placebo e 27 indivíduos do grupo experimental, eu não lembro se realmente era o mesmo número. Mas nesses resultados que ele trouxe, eles corroboram perfeitamente com os dados que nós temos. Porque o grupo placebo não apresentou alteração estatística, né, comprovada. E o grupo experimental, também nessa pesquisa de Krauss, ele mostrou resultado extremamente satisfatório. E esses pacientes, além de ter tido comparativo entre eles, a questão da dislexia, eles apresentaram uma aceleração na habilidade de leitura, porque ele também usou alguns marcadores. Ele usou o Viscosen, né, que é um teste psicológico, ele usou um teste de desempenho de tarefas, ele usou P300, que é um teste de velocidade de resposta encefálica, e ele utilizou também o EEG, o que mostrou para a gente que, através do neurofeedback, o placebo realmente não apresenta alteração. Agora a gente vai para uma segunda amostra de gráficos. O que nós vamos ter nessa amostra de gráficos?
Vocês vão perceber, e talvez isso confunda um pouco no primeiro momento, que nos primeiros gráficos apresentados, a gente utilizou as frequências sob nome: delta, teta, alfa, beta, beta 1, beta 2, beta 3 e beta 4. Nesses gráficos agora, a gente vai utilizar a marcação pela frequência em Hertz. Paulo, porque foi necessário que nessa pesquisa fosse feito desta forma? Porque o Loretta, essas aqui são imagens de Loretta, eles separam as frequências de onda de forma diferente dos outros sistemas. Então, aqui ele vai separar a gente, o nosso grupo placebo, de olhos abertos, de 2 a 4 Hz. De 2 a 6 Hz, desculpa. Por quê? De 2 a 4 é delta, mas de 4 a 8 é teta. Então, aqui ele está pegando delta e um pouquinho de teta. Então, aqui eu vou utilizar como delta e teta 1. Eu vou fazer essa subdivisão para que a gente possa utilizar. Apesar dessa alteração de frequências nos gráficos, isso não causa um prejuízo na nossa pesquisa. Por quê? Porque o gráfico visual e a capacidade espacial da gente ter é muito mais importante do que uma diferença pequena entre frequências. Assim como todos os gráficos anteriores apresentaram o mesmo padrão. Então, se eles apresentaram o mesmo padrão, a gente não precisa, nesse momento, se preocupar ou ter uma atenção maior nessa discordância, nessa disparidade entre as frequências. Então, aqui a gente vai ter o nosso grupo placebo e aqui o nosso grupo experimental. O Loretta, ele vai apresentar através de gráficos, tá, visuais, ele vai mostrar para a gente que essas áreas onde está mais vermelho é onde ocorreu alteração estatisticamente comprovada no encéfalo. E aí eu já chamo a atenção para um detalhe nesse momento. O nosso grupo experimental, ele apresentou alteração exatamente nas áreas proximais ao treinamento. A gente treinou, se vocês puderem ver, tem o vermelhinho, bem na frente tem um giro, como se fosse uma cobrinha. O eletrodo ele estava localizado exatamente em cima desse giro. Então, ele teve alteração parietal. Os parietais aumentaram as frequências delta e teta 1. Porém, no nosso grupo placebo, nós tivemos apenas uma marcação na parte occipital do encéfalo, tá? Aqui, aqui e aqui. A parte occipital ela é muito vinculada a quadro visual. Então, esse dado, na nossa pesquisa, a gente vai anulá-lo. Por quê? Porque provavelmente esse paciente ele estava com uma hiperativação visual. Não era uma questão de treinamento, era apenas o estímulo visual que ele estava com mais ativação. E vocês vão perceber que ele vai se repetir em outros gráficos também. Então, as frequências delta e teta 1, elas apresentam alteração significativa nos parietais aqui do nosso paciente experimental e não apresenta praticamente mudança estatística, não tem mudança estatística no nosso grupo placebo. Quando a gente vem para cá, a gente vai pegar as frequências de 6 a 10 Hz. 6 a 10 Hz, nós estamos pegando teta 2 e alfa 1. Alfa 1 é uma frequência muito vinculada a relaxamento, tranquilidade, né? Estado de atenção, mas uma atenção fechada dentro de si. Mas o que a gente consegue observar nesses gráficos de forma extremamente precisa? Não existe alteração no nosso grupo placebo. Não teve alteração. Então, não teve mudança estatística antes e depois do treinamento do paciente. No nosso grupo experimental, ele apresentou alteração também na mesma área que apresentou o nosso primeiro gráfico, na área parieto e sensório-motora. Essa alteração aqui
já está mais próxima do sensório motor, está bem no arco motor. O que que leva a gente a acreditar? Que o treinamento, como foi específico nessa área, ele teve alterações mais significativas nesta área. E quanto mais próximo a gente está da função de treinamento, mais alterações a gente vai ter nessa área. E aqui a gente chega na nossa área treinada do encéfalo, tá? A gente treinou SMR. SMR vai de 12 a 16 Hz. Aqui a gente já está pegando uma janela de SMR, de 10 a 14. Então, eu estou pegando de 12 a 14 Hz. O que ele está me mostrando? Que alterações específicas, localizacionais, exatamente nas áreas treinadas, foram maiores do que no resto do encéfalo, estatisticamente comprovado. Então, o treinamento de neurofeedback, além de conseguir alterar o cérebro como um todo, ele também tem a capacidade de fazer uma alteração específica no local treinado. Paulo, como o encéfalo reconhece esta área específica, tá? Através do condicionamento operante, a gente trabalha com reforço positivo. O que é reforço positivo? Todo reforço positivo ele aumenta a probabilidade de uma resposta condicionada. Então, toda vez que a tela do paciente funcionou, rodou o vídeo que ele estava assistindo, o cérebro recebia um reforço positivo. Mas esse reforço positivo só acontecia quando esta área específica se alterava. Como o encéfalo ele aprende por repetição e o neurofeedback ele faz uma repetição a cada 2,5 milissegundos, de 2,5 a meio milissegundo, então o nível de repetição leva ao cérebro a ter certeza que essa área era a área treinada. E ele faz alteração específica da área. E no nosso grupo experimental, no nosso grupo placebo, nós temos apenas também uma alteração nos occipitais, que a gente já viu no nosso gráfico anterior, que eles vão ser negados nessa pesquisa, porque foi por causa de função visual, visto que o nosso lobo occipital está vinculado às funções visuais. No nosso gráfico, e aqui a gente ainda vai trabalhar com a faixa treinada, que foi de 12 a 16 Hz, aqui a gente está pegando de 14 a 18, então estou pegando 14 a 16 Hz treinado, as alterações também são apresentadas com mudança específica na área onde os eletrodos estavam localizados. Isso foi muito interessante, porque a maioria das pesquisas com o neurofeedback e educação ao neurofeedback e padrões patológicos, eles descrevem que o cérebro altera, mas para que a gente possa realizar a exatidão localizacional, a gente precisava ter o loreta, né? E não existem tantas pesquisas na educação com loreta. Então, a gente ficou muito feliz em poder demonstrar através do loreta, né? Através do trabalho do Pasquale, através do trabalho de treinamento de neurofeedback realizado pelo Peter Van Dusen e pelos trabalhos que foram publicados, tanto pelo Melo, Nascimento Filho, né, Ribas e outros pesquisadores que foram contemplados nesse trabalho de forma brilhante, que o cérebro ele realmente aprende por condicionamento operante. O Krauss disse isso naquela pesquisa que eu falei para vocês da alteração encefálica dos pacientes com dislexia. Eles treinaram áreas específicas e alteraram áreas específicas e tiveram ganhos específicos. Então, o que é interessante é porque a gente consegue, através do neurofeedback, ter uma especificidade dentro do processo. No nosso dado placebo, não houve nenhuma alteração também, tá? E aí a gente vai ver, na verdade, não houve nenhuma alteração, ponto. A gente vai ter uma pequena alteração
no córtex auditivo direito, que isso vai ser comentado também pela gente como uma grande curiosidade. A gente não esperava que essa área fosse ativada. E eu não acredito em coincidência, mas por uma grande coincidência, o ar-condicionado fica localizado ao lado direito do paciente, o que leva à suposição que talvez o som do ar-condicionado tenha ativado o córtex auditivo direito através de uma contingência. E aí a gente volta para a literatura do Skinner descrevendo que as contingências vão fazer alterações específicas no encéfalo. Então vamos para as nossas faixas mais altas. De 18 a 22 Hz. De 18 a 22 Hz já não foram áreas treinadas. Essa daqui foi a área que mais teve ativação do córtex auditivo, que é uma faixa auditiva, né? Então, a gente acredita que realmente a variável do ar-condicionado trouxe essa função. E quando a gente olha no nosso paciente experimental, a gente tem exatamente o aumento desta frequência. Uma questão que precisa ser discutida com muitos detalhes. Por quê? Porque no nosso treinamento, a gente fez uma função específica de reforçamento, tá? Então, a gente apenas reforçou o encéfalo ao aumentar a amplitude específica. Aquela amplitude específica, ela reforçou. Porém, a gente não trabalhou com inibição de frequência. O que a gente vai poder... À vontade. Só mais algum tempo, tá? Mais algum tempo para ir já dando fechamento, tá? Ok, perfeito. Mais 5 minutinhos, a gente finaliza. Então, essa função precisa ser vista porque o treinamento de neurofeedback ele pode ser tanto reforço, também pode ser um não reforço. Então, talvez, para próximas pesquisas, a gente deixe a ideia de também trabalhar com inibição, não apenas com reforço. As frequências de 22 a 23 Hz também apresentaram a mesma função no placebo, a mesma ativação no córtex auditivo direito e também a mesma função localizacional nas áreas que foram treinadas. Aqui eu vou correr um pouquinho porque vai se tornar até repetitivo, né? Vou mostrar os dados para vocês porque eu acredito que seja importante que a gente enxergue todos. Aqui de 26 a 30 Hz, que já é uma faixa mais ansiosa. No nosso grupo experimental não houve nenhuma alteração. E no nosso grupo placebo, desculpe, não houve nenhuma alteração. E no nosso grupo experimental houve alteração bem significativa no encéfalo. Tá? Os nossos dados pré e pós mostraram resultados muito significativos no nosso grupo experimental e pouco significativos no nosso grupo placebo, como era esperado na nossa pesquisa. Né? O Leong, eu acho que é assim que fala o nome dele, o Leong, na pesquisa dele de 2018, ele descreve que o treinamento de neurofeedback ele causa uma efetividade muito satisfatória no encéfalo. E ele coloca protocolos de treinamento que foram testados durante, eu não lembro o período que ele avaliou, mas que foram testados nesse período e que os pacientes que eram treinados com treinos apenas de reforço tinham resultados de aumento de outras amplitudes também. Então, seria necessário fazer o que a gente chama de squish janelado, tecnicamente, que é uma janela de reforçamento. A gente inibe uma janela alta, inibe uma janela baixa e reforça uma janela central para que os resultados sejam mais satisfatórios. Tá? Na pesquisa do Ribas de 2017, tá? Aqui está 2016, mas essa é de 2017, tá? Que eu quero citar para vocês, que ele falou sobre treinamento com pacientes ansiosos, ele descreveu padrões encefálicos aonde os pacientes apresentavam ansiedade. Então, a gente, além de treinar, a gente consegue ter padrões a serem avaliados que podem ser trabalhados no eixo educacional. E também, Mello, em 2017, com uma pesquisa com pacientes com ataxia cerebelar, ela descreveu que o treinamento encefálico da área sensório-motora produz não somente melhoras cognitivas, mas também melhoras musculares, relaxamento muscular, que é uma função que pode também trazer ganhos para os nossos alunos, tá? No futuro.
Os nossos resultados, tá? E aqui eu vou acabar me repetindo, mas chamou bastante atenção o fato deles alterarem a faixa específica com maior exatidão no Loreta, tá bom? Então, o Pasquale, ele está certo nos artigos dele e o nosso artigo corrobora com os artigos dele. Ele diz que o Loreta ele traz um nível de exatidão muito grande. Um dos artigos dele, ele até descreve como erro zero. O Loreta ele tem erro zero. Então, estatisticamente, a gente consegue ver exatamente o local. E um fato que a gente já conversou, né, do nosso córtex auditivo ter alterado nas frequências mais altas, provavelmente por causa da ativação sonora do hemisfério direito no período da avaliação. A gente teve alguns problemas que causaram a redução do nosso número, tá? O número de desistências foi muito grande. A gente acredita que, como a gente buscou fazer um trabalho muito efetivo, muito forte, através de treinamento 3 vezes por semana, os pacientes tiveram muita dificuldade de comparecer nesse período. E como a gente teve a questão do Covid, eu não consegui refazer a nossa amostra. Além do Covid, teve um fato pessoal também, que eu quebrei o meu pé, e isso inibiu também o período da pesquisa, né? Eu não pude trabalhar nesse período. Então, infelizmente, a gente teve uma perda bem significativa da nossa amostra por causa dessas questões. E no contexto educacional, é muito importante a gente falar do Ribas de 2018, da pesquisa dele sobre ansiedade, que descreve padrões ansiosos, e que a gente pode baixar esse padrão de ansiedade, tá? E pode melhorar, tá? O Bussolab, também na pesquisa dele de 2019, ele também descreve melhora na questão de atenção de pacientes com dificuldade de aprendizagem. Então, a melhora do processo de aprendizagem pode ser realizado através de neurofeedback. O Omejac também é a mesma coisa. Ele conseguiu trabalhar as frequências θ de pacientes com TDAH, diminuindo prejuízos nesses pacientes, inibindo esse processo de θ. Tá? Então, o neurofeedback ele se mostra como uma ferramenta muito efetiva de alteração encefálica que pode, de forma diretiva, ativar áreas encefálicas específicas para funções como disgrafia, dislexia, descalculia, dilalia, né? E esse processo causar nesse nosso indivíduo uma melhora educacional. Como conclusão do nosso trabalho, né, a gente conseguiu avaliar que o treinamento de neurofeedback condicionado na área ritmo-sensório-motora foi comprovado que o condicionamento propicia alterações eletroencefálicas nos locais de treinamento específico, o que é um ganho bem satisfatório para a nossa pesquisa. Gente, queria agradecer a todos. Desculpem se eu falei um pouquinho a mais do tempo, é porque realmente eu tenho costume de falar bastante, como foi um trabalho extremamente prazeroso, né, satisfatório, eu acabo falando um pouquinho mais. Agora eu passo para nossa banca.